Olá, vamos começar a nossa aula de Introdução à Mecânica dos Solos, parte 3, Granulometria e Compactação. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do Instituto de Geociências IGC UFMG. O ensaio de granulometria tem duas etapas. A primeira é o ensaio de peneiramento, onde uma porção de solo seco ao ar é peneirada em uma série padrão de peneiras. A série padrão de peneiras está aqui e aqui eu tenho o número do mesh e aqui o padrão abertura em milímetros da peneira, da malha da peneira. Quanto maior o mesh, maior o número de aberturas e mais fino deverá ser o grão para passar por ela. Então, o mesh é o número de aberturas por polegadas. Se o número de aberturas é muito grande, significa que o grão é mais fino, a tela é mais fininha. Se o número de aberturas é menor, então o grão é mais grosso. Aqui eu tenho uma série de peneiras, onde é possível vocês verificarem que aqui é uma peneira de maior mesh, ou seja, maior número de aberturas, e ela é mais fina, permitindo a passagem de um grão mais fino pela peneira. Aqui eu tenho uma peneira de menor mesh, ou seja, menor número de aberturas por polegada, entretanto a abertura ela tem maior tamanho, então o grão que passa por ela é um grão maior e o grão que fica retido é um grão muito mais grosso. Essa aqui não dá para ver por óbvias razões. E aqui eu tenho a lista de peneiras. Nessa parte é o mesh. Então, quanto menor o mesh, maior o milímetro do diâmetro do grão retido naquela peneira. Então, maior mesh 200 equivale a um solo com granulometria de 0,074 milímetros, correto? Aqui é a estrutura em que nós fazemos o peneiramento. São colocadas as peneiras, aquela de menor mesh, ou melhor dizendo, de maior granulometria, até a de menor mesh, desculpa, menor mesh e maior granulometria. E em ordem decrescente de granulometria e crescente de número de mesh. Então, aqui, por exemplo, é a peneira 200, mesh 200, de granulometria 0,074 milímetros. Então, é o solo mais fino, de forma que estruturamos as peneiras do solo mais grosso, na parte superior, até o solo mais fino, na parte inferior. Ao ligarmos o equipamento, vai haver uma vibração. Essa vibração vai permitir a movimentação do solo que está em cima e as frações mais finas serão repassadas, né, vão passando pela peneira até ir sendo retidas de acordo com a sua abertura, até que a fração mais fina vai passando até que chega na peneira final. Então, nós contamos a porcentagem de solo que passa na peneira de menor mesh até a porcentagem de solos que passa na peneira de maior mesh. Ou seja, cada peneira vai permitir a retenção de uma fração do solo que corresponde àquela granulometria de acordo com a abertura da peneira. Assim, nós separamos várias frações dos solos, frações granulométricas dos solos. A segunda etapa do ensaio de granulometria corresponde à sedimentação, ou seja, a fração mais fina do solo é colocada numa solução de água numa proveta de 100 ml.
Essa solução ela é agitada para homogeneizar a solução e posteriormente é colocado nesta solução um equipamento chamado de densímetro. O densímetro tem uma escala aqui na sua haste e à medida que vai ocorrendo a decantação das partículas do solo no fundo da proveta, o densímetro ele vai afundando nesta solução. À medida que o densímetro afunda, a partir de uma série temporal, nós vamos medindo o valor na escala do densímetro, ou seja, a partir de 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, a cada tempo marcado, vamos fazendo uma medida no densímetro e à medida que esta solução vai ficando mais clara, mais limpa, por conta da decantação das partículas no fundo da proveta, o densímetro ele vai afundando na solução e é possível obter várias leituras com o tempo que nós marcamos no cronômetro. Tanto o ensaio de granulometria por peneiramento quanto o ensaio de sedimentação serão vistos no vídeo que será exibido para vocês posteriormente. O ensaio de sedimentação, ele obedece à lei de Stokes que, supondo uma esfera caindo através de uma massa líquida de extensão infinita, após os primeiros instantes da queda, a esfera atinge uma velocidade constante, que é a função do quadrado do diâmetro da esfera. Ou seja, a lei relaciona o diâmetro equivalente das partículas, que está aqui, com a velocidade em meio líquido de viscosidade μ e peso específico conhecidos, sendo que aqui é o peso específico do solo e aqui é o peso específico da água, densidade da água, o diâmetro da partícula e a velocidade de sedimentação. Uma adaptação da lei de Stokes foi necessária para que possamos comparar a leitura do densímetro com a sua escala, que se encontra aqui, a partir de uma queda de altura dentro da proveta com a solução, após um determinado tempo, sendo que a leitura é feita no menisco superior da solução que está aqui. Então, a escala ela vai abaixando e de tempos em tempos é feita a leitura. Então, a lei de Stokes foi adaptada para essa equação, que considera que o diâmetro da partícula que está em decantação é igual a 18 vezes a viscosidade da água, a massa específica do solo dividido pela massa específica do solo menos a massa específica da água, multiplicado pela raiz de a leitura da profundidade e o tempo lido para aquela profundidade, ou seja, o tempo marcado e as leituras de profundidade marcados na escala do densímetro. Tendo feito as duas etapas do ensaio, nós obtemos uma curva granulométrica para o solo e analisamos a forma dessa curva e vamos, a partir daí, fazer uma classificação do solo conforme a sua granulometria. Assim sendo, eu tenho a classe granulometria contínua, que é tida um solo bem graduado. Vamos ver aqui nesta figura. A granulometria de um solo bem graduado, ela incorpora grãos, desde grãos muito pequenos da partícula argila, grãos um pouco maiores, silt, grãos de areia, até grãos mais grossos, como pedregulho. Esta aqui é uma figura de um solo de granulometria
contínua, ou seja, um solo bem graduado. Vocês podem observar que tem desde a fração mais fininha até uma fração mais grossa no solo. Todas as frações estão bem representadas. Posteriormente, nós temos a granulometria descontínua, que é chamada de solo mal graduado. A granulometria descontínua contém uma certa fração granulométrica e depois a ausência da continuidade das frações intermediárias, por exemplo, e posteriormente a fração mais grossa do solo. Então, falta uma fração granulométrica no solo analisado. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho frações mais finas e frações bem mais grossas, faltando aí frações intermediárias. Este solo é chamado de solo mal graduado. A granulometria uniforme, o solo é chamado solo uniforme. Significa que o diâmetro das partículas é homogêneo. Então, vocês estão vendo aqui que, principalmente, um único tipo de tamanho de partícula ou fração granulométrica está representado nesse solo. Aqui, no caso, um solo arenoso, uma areia grossa, onde é possível ver uma pequena variedade no diâmetro do grão, ou seja, ele é bem uniforme. Então, eu tenho um solo de granulometria uniforme. A granulometria, ela é caracterizada por diversos autores, diversas escalas. Neste caso aqui, estamos mostrando uma escala muito utilizada na geologia de engenharia e na mecânica dos solos, que é a escala ABNT da norma brasileira 6502. A argila, ela tem o diâmetro menor do que 0,005 milímetros. O silt está entre 0,005 e 0,05. O diâmetro da areia fina, 0,05 até 0,42. Areia média, 0,42 até 2. Areia grossa, 2 até 4,8 milímetros, o pedregulho 4,8 até 76 milímetros e o matacão maior que 76 milímetros. Não tem problema você achar que o curso está complicando, pois nós veremos o vídeo dos ensaios e vocês entenderão melhor esta parte da matéria. Aqui nós temos as curvas derivadas do ensaio de granulometria, incluindo aí peneiramento e sedimentação. Vocês podem observar que são curvas com grande variedade de inclinação, de alcance ao longo do gráfico. Este gráfico, ele tem na ordenada a porcentagem que passa nas peneiras da amostra total. E aqui, na abscissa, em escala logarítmica, o diâmetro dos grãos. Então, é um gráfico semilogarítmico. O diâmetro do grão, ele varia de 0,0001 milímetros até 100 milímetros. Como essa variedade é muito grande, isso justifica a escala do gráfico ser logarítmica. Aqui nós temos a denominação das frações conforme a norma brasileira da ABNT, onde a argila vai de 0,0001 até 0,005 milímetros, ou seja, grãos menores do que 0,05 milímetros. Toda essa parte aqui é argila. O silt, atendendo à escala que nós acabamos de ver, passando do 0,005 até 0,023
4 milímetros. E assim por diante. Nós temos a fração areia fina, areia média, areia grossa, pedregulho e matacão, correto? Bom, como que nós fazemos a leitura das frações granulométricas do solo? Pois bem, vamos ver aqui essa curva verde. Na curva verde, vejam que nós iniciamos a leitura da curva em uma porcentagem de aproximadamente 5%, não zero. Aqui é 0, aqui é 10 e aqui é 5%. E a fração argila, ela termina nessa fração aqui, ó, exatamente nesse ponto da curva aqui, ó. É essa, deixa eu colocar uma régua aqui para rebater isso, essa daqui, tá certo? Então, essa curva aqui, 5, isso mesmo. Essa curva aqui, esse ponto que está cruzando o valor de 0,005 milímetros, ele corresponde aqui a aproximadamente 7%. Ou seja, 7% menos 5%, que é o início, significa que nós temos... Não. É 7% de argila. Desculpa, gente. Esqueça o que eu falei. Então, aqui eu tenho 7% de argila. Por que que eu não tirei 7 de 5? Porque aqui eu tenho uma certa uniformidade. Como ele não começou do zero, então significa que aqui até aqui é 5% e depois houve uma elevação até 7%. Então, eu tenho que tirar 7% menos 0, que é 7%, ok? Então, nós temos 7% de argila. A fração silt, sim. Então, a fração silt, eu devo olhar aqui na curva. Se aqui, onde inicia o silt, eu tenho 7%, e aqui, onde finaliza o silt, eu tenho 9%, tá certo? Então, 9% menos 7% equivale a 2% de silt no solo. A areia fina começa aqui no 9% e vai até mais ou menos aqui, que corresponde a 15%, concordam? Então, nós teremos 15% menos 9%, que vai nos dar 6% de areia fina. Continuamos para as outras frações, sempre olhando o maior valor aqui na ordenada, subtraindo o maior valor do menor valor na ordenada, e assim nós vamos conseguindo qual é a fração em porcentagem retida naquela peneira, que vai dar a granulometria de areia média, areia fina, grossa, pedregulho e matacão, até que a gente chega em várias porcentagens que vão somar 100% da minha amostra. Essas, então, são as frações granulométricas do solo. O que é muito importante observar nessas curvas, porque nós vimos o solo bem graduado, o solo de graduação uniforme e o solo de graduação aberta. Aqui nós temos a curva verde, nós temos desde fração de argila até fração mais grossa, chegando inclusive no final de pedregulho e início de matacão. Então, essa curva aqui, que passa por quase todas as granulometrias, é tida como uma curva que representa um solo bem graduado, ou graduação contínua. Esta curva vermelha, que inicia aqui em argila e depois fica apenas no silt até completar 100% da amostra, ela contém
somente duas frações granulométricas, sendo que a fração de silt corresponde a... Aqui nós vamos colocar que o início do silt, que é aqui, ó. O início do silt, que é aqui, corresponde a uma fração de 35%. 100 menos 35% vai dar 100% menos 35%, nós temos 65% de silt e o restante de porcentagem em argila. Dessa forma, esse solo, que só tem duas frações, sendo predominante a fração de silt, é tido como um solo uniforme. Vocês olham que a inclinação da curva é bem mais abrupta do que a inclinação de um solo bem graduado. Se nós formos comparar agora a curva azul, onde eu tenho o início de uma granulação bem graduada até metade aqui da fração de areia fina, depois é dado um pulo para pedregulho, indo até pedregulho também. Então, a gente tem areia fina pulando para pedregulho, de forma que esta graduação aqui, se eu olhar quanto que deu aqui? Deu 60%. Tirando 60% do início é zero. Então, eu tenho zero de uma parte da fração de areia fina, areia média e areia grossa e o início do pedregulho, dos diâmetros correspondentes a pedregulho. Então, eu vou falar que essa curva azul, ela corresponde a um solo de graduação aberta, ok? Isso que é importante a gente saber interpretar no ensaio granulométrico. A partir do ensaio granulométrico e outros ensaios dos limites de Atterberg que vocês já viram nas aulas anteriores e alguns índices físicos, é possível criar uma nomenclatura dos solos em função dessa granulometria. Ou seja, a nomenclatura, ela exige que venha primeiro a fração dominante mais a fração subdominante, que pode ser simples ou composta. E com o final terminando com sufixo oso ou osa, mas não é preguiçosa e nem preguiçoso, é argila siltosa, ou seja, fração dominante e fração subdominante simples. Areia, fração dominante, areia silto argilosa, fração subdominante composta. Silt arenoso, fração dominante, fração subdominante simples. Entendido? Existem vários sistemas de classificação geotécnica dos solos, mas eu vou mostrar para vocês um dos mais utilizados, que é o Sistema Unificado de Classificação dos Solos, o sistema SUCS. Esse sistema ele tem critérios para determinação de subgrupos e nome dos grupos de solos a partir de ensaios de laboratórios. Então, a gente divide inicialmente aqui na esquerda dessa grade de orientação para a classificação dos solos, os solos grossos e os solos finos. Solos grossos são aquela fração que considera menos de 50% passando pela peneira 200, que é aquela de mesh 200, que corresponde à abertura de 0,074 milímetros. Ou seja, se menos de 50% da fração do solo analisada passa pela peneira 200, então a gente entra na categoria de solos grossos. E, ao contrário, os solos finos serão aqueles solos em que nós temos mais de 50% passando pela peneira 200. Aqui em solos grossos, a gente pode dividir os solos em pedregulhos e areias.
Pedregulhos, mais que 50% da fração grossa é retida na peneira 4,8 milímetros e as areias, mais que 50% da fração, passa na peneira 4,8 milímetros. Olhando para pedregulhos, a gente vai colocando mais detalhes aí na nossa evolução aí para classificação e nós vamos subdividir pedregulhos limpos e pedregulhos com finos, ou pedregulhos puros também pode ser dito assim. Pedregulhos puros, a gente tem a porcentagem passada na peneira de 0,074 milímetros menor que 5%. E os pedregulhos com finos, a percentagem passada na peneira de 0,74 milímetros é maior que 12%. E aí nós vamos para essa subdivisão aqui, para a gente ir classificando mais ainda. Então, esse aqui é o coeficiente de uniformidade. Se ele for maior do que igual a 4, e também se o coeficiente de curvatura estiver entre 1 e 3, então, nós temos aqui o símbolo, um pedregulho bem graduado. O símbolo G é de gravel e o símbolo W de well. Então, graved, well, graded. Então, aqui, pedregulho bem graduado. Se o coeficiente de uniformidade for menor do que 4 e o coeficiente de curvatura for 1 maior que coeficiente de curvatura maior do que 3, então nós temos o pedregulho mal graduado, que é gravel poor graded. Então, pedregulho mal graduado ganhando o símbolo aí de GP e aqui o símbolo de GW. Bom, gente, a gente continua nessas subdivisões até chegar na categoria de classificação ou nome dos grupos de solos obtidos no ensaio de granulometria e outros ensaios. Com relação a pedregulhos com finos, então é a porcentagem que passa na peneira 0,74 milímetros é maior que 12, e a gente classifica os finos como ML, MH, CL, CH. ML é silt, M de mu no grego, silt de baixa compressibilidade, de low, silt de alta compressibilidade, H de high, argila de baixa compressibilidade e argila de alta compressibilidade. Essa é a classificação dos finos pertencentes a esse solo que é pedregulho com finos. A classificação final vai ser pedregulho com silt, se for ou ML ou MH, a parte fina, pedregulho siltoso. Se a parte fina for argila low de baixa compressibilidade, argila high de alta compressibilidade, então vai ser GC, gravel, clay ou pedregulho argiloso. Estão entendendo? Então, aqui é a classificação dos finos e o fino vai entrar aqui na classificação final para gravel, que é pedregulho. Então, pedregulho siltoso e pedregulho argiloso. No caso das areias, tem aí a divisão de areias puras e areia com finos, sendo que os finos também são classificados como silt e argila, argila de baixa compressibilidade e alta compressibilidade, e silt de baixa compressibilidade e alta compressibilidade. Nós vamos estudar compressibilidade nas próximas aulas. E aí a argila, a areia, ela é classificada com S, S de sand. Então aqui eu tenho S, e de M de silt, areia siltosa, e areia argilosa, S clay. Aqui areia mal graduada, SP, né? E aqui SW de areia bem graduada. São areias puras. No caso dos solos finos, eles são divididos entre siltes e argilas. O limite de liquidez, lembram do limite de liquidez, que é medido na forma de teor de umidade? O limite de liquidez é menor do que 50%. Eles podem ser divididos entre solos finos inorgânicos, solos finos orgânicos. Entre os solos finos inorgânicos, a gente tem a argila pouco plástica e o silt. Aqui,
C de clay, L de baixa compressibilidade, M de silt, L de baixa compressibilidade. E aqui, os orgânicos, eu posso ter argila orgânica e silt orgânico. O de orgânico, L de low, baixa compressibilidade. Então, aqui, LL, limite de liquidez, é menor do que 0,75 do LL natural. Ou seja, a classificação dos solos finos é baseada no gráfico de Casa Grande, onde nós temos a linha B passando no limite de liquidez 50%, ou seja, a esquerda da linha B, o limite de liquidez é inferior ou igual a 50%, e a partir da direita da linha B, o limite de liquidez é superior ou igual a 50%. E aqui tem os índices de plasticidade com limite de liquidez. A linha A, então, tem a parte superior à linha A e a esquerda da linha B, que correspondem à argila de baixa compressibilidade. Abaixo da linha A e com limite de liquidez inferior a 50%, nós temos o silt de baixa compressibilidade e as argilas orgânicas de baixa compressibilidade. Acima da linha A e à esquerda da linha, à direita da linha B, nós temos a argila de alta compressibilidade, e abaixo da linha A e à direita da linha B, nós temos o silt de alta compressibilidade ou a matéria orgânica de alta compressibilidade. E assim, os solos finos são classificados. O coeficiente de uniformidade do solo é tido pelo diâmetro a 60% da porcentagem que passa na peneira, dividido pelo diâmetro a 10% de porcentagem que passa na peneira. Vamos ver isso retornando aqui na nossa curva granulométrica. Então, eu pego o diâmetro a 10% daquela curva, nesse caso o diâmetro a 10% corresponde a esse diâmetro aqui, que é 0,01, 2, 3, 4, 5, opa, onde é que eu tô? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então é 0,07 milímetros, corresponde neste solo aqui ao diâmetro 10%. E o seu diâmetro 60% vai corresponder aqui, eu vou em 60 e venho aqui 60%, rebato para cá, então vai ser 10, 20, 30, 40. Então, vai ser 40 dividido por 0,07. Esse é o coeficiente de uniformidade. Se o solo é muito uniforme, esse diâmetro quase não varia. Eu pego o diâmetro 10 e o diâmetro a 60, vai ter uma variação pequena. Se o solo tem uma graduação, é bem graduado, então esse diâmetro realmente, a diferença entre o D60 e o D10 vai variar muito e esse resultado vai ser um número muito grande, porque nós teremos o diâmetro a 60% dividido pelo diâmetro 10. Quando o solo é bem graduado, vai dar um número enorme, principalmente lembrando que o nosso gráfico ele é logarítmico nessa abscissa. Então, o coeficiente de uniformidade é dado por essa equação e o coeficiente de curvatura é dado pelo diâmetro a 30% ao quadrado e o diâmetro 60 vezes o diâmetro 10. A gente tem um solo, a gente tem o coeficiente de
curvatura. O coeficiente de curvatura sendo de 1 a 3, o solo é tido como bem graduado. O solo uniforme é quando o coeficiente de uniformidade é menor do que 5. Quando o coeficiente está entre 5 e 15, ele é medianamente uniforme. E quando é maior do que 15, o solo é desuniforme. E aí, provavelmente, ele pode ser um solo bem graduado. A compactação do solo é feita utilizando o ensaio desenvolvido pelo engenheiro americano Ralph Proctor em 1933. A compactação do solo é um ensaio em que é preciso ter a densidade que um solo atinge quando compactado sobre uma dada energia de compactação, e isso depende da umidade do solo no momento da compactação. Essa densidade, gente, ela pode ser entendida ou substituída pela massa específica seca do solo. Aqui nós temos a relação de massa específica ou peso específico pelo teor de umidade e pelo grau de saturação. Então, o americano Proctor, ele estabeleceu os princípios para a técnica e controle de compactação dos solos e desenvolveu um ensaio que nós podemos fazer em laboratório para depois repassar as informações para que a compactação do solo seja feita na obra, durante a execução da obra. Então, por exemplo, se vocês estão fazendo um aterro, construindo um aterro, vai compactar para construir uma barragem, é importante fazer, antes dessa compactação, o ensaio de compactação no laboratório, para que seja compreendida a energia de compactação, qual é o teor umidade ideal para a compactação daquele solo, ok? E outros detalhes que nós vamos ver aqui. A relação entre o peso específico aparente seco, o teor de umidade e o grau de saturação para um solo é dado no gráfico de compactação. Aqui nós temos a curva de compactação. Aqui nós temos, na ordenada, a massa específica seca e o teor de umidade do solo. Vamos ver o seguinte: se a gente for seguir essa curva de compactação, que corresponde a uma saturação, ou um grau de saturação 100%, lembram que eu expliquei para vocês que grau de saturação é diferente de teor de umidade. O grau de saturação a gente trabalha com volume e o teor de umidade a gente trabalha com massa, né? Massa sobre volume. Então, nesta curva de saturação, quanto maior a massa específica seca do material do solo que está sendo usado para o ensaio, ou seja, quanto maior a massa específica seca, menor o teor de umidade necessário para obtenção do grau de saturação 100%. Quanto menor o teor de umidade, quanto menor a massa específica seca, maior será o teor de umidade para que o grau de saturação seja 100%. Vamos entender essa curva a partir dessas duas figuras. Eu tenho aqui dois solos no mesmo volume, em um determinado volume que é igual para 1 e para 2, ok? Só que aqui eu tenho um número maior de partículas sólidas e um volume de vazios menor do que neste solo aqui, em que eu tenho um volume de sólidos menor e um maior volume de vazios. Se aqui o volume de vazios é menor, eu vou precisar de um maior teor de umidade ou de um menor teor de umidade para tornar este solo 100% saturado, ou seja, o grau de saturação 100%. Essa é a pergunta. E aqui
eu vou precisar de um maior ou menor teor de umidade para saturar 100% este solo, com relação ao primeiro solo exemplificado aqui. 1, 2 e, 1, 2 e, tô esperando a resposta. Muito bem. Eu vou precisar de um menor teor de umidade aqui, pois a massa específica dele, ou o peso específico dele é maior quando eu tirar o peso específico desse solo, em função da quantidade de sólidos aqui presentes no mesmo volume. Então, vai ser um menor teor de umidade necessário para saturar o solo 100%. E aqui eu vou precisar de um maior teor de umidade necessário para saturar o solo 100%. Sendo que este aqui tem a massa específica seca menor, ou o peso específico seco menor, do que o peso específico deste segundo ou primeiro solo aqui. Entendido a curva de saturação? Muito bem. Agora vamos para a curva de compactação comparada à curva de saturação de um solo. A curva de compactação, ela tem a massa específica seca, que chega até a massa específica seca máxima aqui, né, no ápice desta parábola aqui, e a gente tem o teor de umidade nas abscissas. Temos aqui, antes do máximo, uma curva que é chamada de ramo seco da curva, e após o máximo, uma curva que é chamada de ramo úmido da curva e que se aproxima da curva de saturação. Em termos de forma, né, em termos de curvatura, ela se aproxima da curva de saturação. O ensaio de compactação é feito para, no mínimo, 1, 2, 3, 4, 5 amostras, em que o teor de umidade da amostra vai ficando cada vez maior. Para um teor de umidade mais baixo, e eu faço um ensaio de compactação, eu terei uma massa específica máxima, ou seja, depois de compactado o solo, ele vai ter uma massa específica máxima para um determinado teor de umidade. Aumentando o teor de umidade, eu vou ter uma outra massa específica máxima, que será maior do que a massa específica com um baixo teor de umidade. Eu estou explicando o ramo seco. Vai chegar num ponto em que eu vou ter uma umidade maior do que a umidade, o teor de umidade inicial, que vai me dar a massa específica ou um solo com o maior peso específico seco, que é este aqui. Após esse valor, e se eu for aumentando a umidade, o teor de umidade do solo, vai ocorrer que a massa específica seca para aquele ensaio vai diminuir. Então, neste ramo aqui, nós chamamos de ramo úmido, o teor de umidade, ultrapassando o teor de umidade do máximo, que nós chamamos de umidade ótima, vai interferir para uma menor compactação do solo. Ele vai ficando saturado e se aproximando da curva de saturação. Então, quanto maior o teor de umidade no ramo úmido, menos compactado ficará o solo durante o ensaio de compactação. O que eu tenho aqui? Eu tenho pó compacto, não é isso? Então, vamos ver aqui. O ensaio de compactação feito em laboratório, é preciso ter este cilindro dividido em 3 partes, cujo o volume é conhecido, o soquete, né, o socador, e a gente coloca o solo, vai colocando o solo, vai compactando a partir do peso do soquete que vai caindo sobre esse solo, geralmente são 3 camadas compactadas, e a gente vai medindo
quando estivermos 3 camadas compactadas, nós tiramos o teor de umidade e a massa específica seca para aquele material compactado. Vocês vão assistir o vídeo da professora Nilene, que vai nos mostrar como se faz o ensaio de compactação em laboratório. Aqui eu tenho uma curva de compactação obtida no ensaio e aqui as curvas de saturação para curva de saturação 100%, 90% e 80%, mostrando que a curva de compactação ela se aproximou aqui no ramo úmido da curva de saturação. Bom, o que a gente precisa obter com o ensaio de compactação? Nós precisamos obter o nosso teor de umidade, que é o teor de umidade correspondente ao ponto de ápice da curva de compactação, em que eu terei o maior peso específico seco do material ensaiado. Ou seja, este peso específico seco a este teor de umidade são os parâmetros ideais para a compactação do solo na obra. Gente, se uma obra necessita compactar o solo e o solo é compactado fora dos parâmetros obtidos no ensaio de compactação de laboratório, esta obra será mal feita e existe risco de ruptura. Então vamos imaginar uma barragem de solos, por exemplo, uma barragem de rejeito ou uma barragem de solo para a construção de um reservatório de água. Esta barragem ela é compactada seguindo as normas de compactação. É preciso determinar para a compactação daquele solo na minha obra qual é o teor de umidade que será usado para a compactação atingir sua massa específica aparente seca máxima, que vai dar a maior estabilidade para aquele solo compactado. Então é muito importante um ensaio de compactação bem feito e é muito importante que a obra siga os parâmetros determinados para o ensaio de compactação. Então não é simplesmente um ensaio à toa que é feito em laboratório. É um ensaio muito importante para dar os parâmetros ideais para que aquela obra tenha estabilidade. Aqui eu tenho várias curvas de compactação de solos diferentes, mostrando como é variável a curva de compactação, por exemplo, para areia, para um solo areno-argiloso, para um solo argilo-arenoso e para uma argila plástica. No caso, por exemplo, da areia, a areia ela já tem normalmente um peso específico mais elevado que o peso específico da argila. Isso faz com que a curva seja elevado até esse nível aqui. Entretanto, a variação do peso específico no início do ensaio ao peso específico da compactação é uma variação de altura pequena, mostrando que a areia, principalmente por ser uniforme, ela não permite uma boa compactação. Assim, solos uniformes não são bons solos para compactação. Um solo ideal para compactação é um solo bem graduado, que contém argila, silt, areia, né? Para que durante a compactação os grãos mais finos ocupem os espaços vazios do solo, ou seja, ocupem o volume de vazios do solo, preenchendo os volumes de vazio e tornando a massa específica seca após a compactação a maior massa específica seca possível, dando aí um entrosamento entre os grãos, aumentando a sua estabilidade em termos de coesão e ângulo de atrito. É para isso que serve o ensaio de compactação. Aqui um exemplo de como é feita a compactação do solo no laboratório,
onde essa haste é levantada, larga-se para que o soquete dê uma energia, uma carga sobre o solo que está sendo compactado. Na obra, a gente tem o rolo que não é do tatu, a gente tem o rolo liso para compactar solos mais arenosos. Então, é utilizado o rolo liso para compactação dos solos. E o rolo pé de carneiro para compactar solos mais finos, solos mais argilosos. Qual é a função do pé de carneiro? Exatamente criar ranhuras no solo, criar depressões no solo para receber a próxima camada que será encaixada nessas depressões, criando aí um maior atrito entre uma camada compactada e a camada inferior. Dessa forma, cria-se mais resistência àquela obra, né? Há mais estabilidade para a obra quando a gente usa o rolo compressor pé de carneiro. Aqui é uma obra de uma barragem, onde vocês estão vendo o solo sendo compactado pelo rolo compressor pé de carneiro. Aqui as escarificações ou as depressões geradas vão ser ideais para que o próximo solo a ser compactado sobre essa camada, eles vão criando penetrações na camada inferior, e isso vai atribuindo entrosamento entre uma camada e outra e atrito, dando aí resistência para a obra. Deu preguiça? Tudo bem, vamos parar, dar uma pausa nessa aula, mas eu espero que vocês vejam os vídeos na nossa sessão de cinema sobre granulometria e compactação. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente retorna.